Crianças, vamos começar mais uma semana de atividade, de aula. Vocês descansaram no final de semana? Curtiram bastante com a mamãe e com o papai? Brincaram? Então vamos começar com bastante energia, tá bom? Então a atividade de hoje vai ser no livro de ciências. Então você vai separar o seu livro de ciências, o seu lápis e a sua borracha. Você lembra que na semana passada a Pro explicou o que são seres vivos e seres não vivos? Que a Pro mostrou os seres vivos, o nosso pezinho de feijão, a Fonfon, meu cachorrinho. Vocês se lembram? E seres não vivos, a pedra, a areia, o livro, lápis, cadeira. A gente fez aquela atividade da foto da praia que tinha seres vivos e seres não vivos. Então, hoje a gente vai continuar essa atividade, essa matéria. Então, no seu caderno de ciências, você vai pegar o seu caderno de ciências, lápis de cor e vai fazer um desenho. Você tem quintal na sua casa? Se você tiver um quintalzinho na sua casa, varanda, quintal, você vai fazer um desenho do seu quintal ou varanda, área externa, lá fora, e vai observar bem os detalhes. E vai colocar para a Pro quais são os seres vivos e os seres não vivos que tem nessa área, tá? Ah, Pro, mas eu moro em apartamento, eu não tenho quintal. Se você tiver uma sacada no seu apartamento, você pode fazer o desenho dessa sacada com vista lá para a rua, tá? Agora, se você não tiver nem sacada, aí você escolhe um cômodo da sua casa, faz um desenho bem detalhado e coloca tudinho que tem lá. E o que você vai fazer? Você vai colocar embaixo do desenho quais são os seres vivos e os seres não vivos deste desenho. Então, essa é a primeira parte da nossa atividade, tá bom? Depois que você fez o seu desenho bem bonito, pintou, escreveu quais são os seres vivos e seres não vivos do desenho, a gente vai abrir o livro na página 46. Vamos colocar a data de hoje nessa página e acompanhar a leitura com a Pro para explicar essa atividade para vocês, tá bom? O que há no ambiente? No ambiente existem seres vivos e elementos não vivos, como componentes naturais e componentes construídos. Todos os elementos do ambiente se relacionam uns com os outros. Os seres humanos, os peixes, os cogumelos e as árvores são alguns exemplos de seres vivos. A água, o solo, o ar e a luz são componentes naturais. As teias de aranha, os ninhos das aves e as moradias das pessoas são exemplos de componentes construídos. Número 1. Retome o desenho do ambiente que você fez. Para a seleção, investigar o assunto dos elementos que você desenhou. Então, esse número 1 aqui, a gente vai usar esse desenho que a gente acabou de fazer no nosso caderno de ciências, o desenho do ambiente. Quais são os seres vivos do desenho que você fez? Então, o desenho que você fez agora no seu caderno de ciências, ou do seu quintal, ou de um cômodo da sua casa. Quais são os seres vivos que tem ali? Você vai escrever aqui para a Pro. Depois, quais são os componentes naturais? O que é componentes naturais? É tudo que é da natureza, né? Terra, pedra, água, céu. Então, quais são os componentes naturais do seu desenho? E quais são os componentes construídos? Construídos podem ser construídos pelo homem ou por um animal. A teia de aranha é um componente construído pela aranha. Ele é natural, da natureza, mas ele é construído. Então, aí no seu desenho, quais são os componentes construídos, tá? Número 2. Observe a ilustração da página anterior. Então, nesse desenho que tem aqui na página 46. Então, observa bem esse desenho aqui, ó. O menininho tá em uma área que parece um sítio, né? Uma roça e os elementos que tem aqui. Então, você vai observar bem esse desenho para responder aqui, ó. Classifique alguns dos componentes dessa paisagem na lista abaixo. Então, aqui tem 3 colunas: seres vivos,
componentes naturais e componentes construídos. Então, aqui no desenho, quais são os seres vivos? Então, você vai observar bem, ó, tem bastante ser vivo aqui, ó. Vou citar um, tá bom? O passarinho é um ser vivo. Aí você vai olhar todos os outros e vai escrever aqui em cada linha quais são os seres vivos. Componentes naturais. Quais são os componentes naturais aqui, que é da natureza? Tem bastante também, então você vai observar. E os componentes construídos? O que tem nesse desenho aqui que foi construído? Aí você vai listar aqui. Então, tem bastante detalhe nessa atividade 2, você faz com bastante calma. Número 3. Escreva 4 palavras que você associa ao termo ambiente. Então, aqui nesse textinho, ó, no ambiente existem seres vivos e elementos não vivos. Então, aqui já tem 2 palavras. O que mais que a gente pode associar ao ambiente? Então, você vai escrever aqui. Tem que dar outra leitura no texto, ou você volta o vídeo e escuta a leitura da Pro, para você ver quais são os 4 itens, termos que você pode associar a ambiente. Próximo. Agora, escreva uma frase utilizando algumas das palavras da lista. Então, aqui nessa 3, você vai escrever uma frase utilizando uma dessas palavras aqui dessas 3 listas. Você pode utilizar a palavra passarinho, que é um ser vivo, ou algum componente natural, alguma palavra de componente natural, ou algum componente construído. Ou, se você quiser, você pode utilizar 3 palavras aqui. Então, a Pro citou o exemplo do passarinho, não é mesmo? Que ele é um ser vivo. Então, eu vou fazer uma frase com o passarinho, ó. O passarinho canta feliz. Então, eu fiz uma frase com uma das palavras dessas 3 listas. Agora, se fosse um componente natural, o que é componente natural aqui? Aqui eu acho que tem uma pedra. Deixa eu ver se é uma pedra aqui no livro. Isso, uma pedra. Se eu quisesse fazer uma frase com um componente natural, há bastante pedras no sítio. Então, aqui é outra frase. Ou uma frase com o componente construído dessa imagem. Essa aqui a Pro não vai fazer. Então, você vai fazer uma frase só, com uma palavra, ou uma palavra de ser vivo, ou uma palavra de componente natural, ou uma palavra de componente construído. Então, a atividade de ciências de hoje é essa, tá? Faz o desenho bem bonito, tá bom? E pinta, não fiquem com preguiça de pintar, tá bom? Qualquer dúvida, chama a Pro que a Pro te ajuda, tá? Boa atividade!